um ótimo início de semana para quem está ligado em mais um Radar ao Vivo que está entrando no ar pelo sinal digital da TVE. No programa de hoje, excepcionalmente, estamos sem trilha sonora ao vivo, mas a gente preparou um programa bem diferente para começar a nossa semana aqui do Radar. Hoje tu confere o clipe da Baby Budas, vamos falar também de grafite, uma matéria bem legal que a Patrícia Salvadori fez. Também no nosso quadro Seleção, a gente vai trazer alguns artistas que estão se destacando no grafite brasileiro. E para começar, eu vou conversar agora com o chargista e cartunista Santiago, que está aqui e está lançando um novo livro, né? Como a gente estava conversando antes ali, né, Santiago, não é o último, é o mais recente. O mais recente livro, A Menina do Circo Tiburcio, que vai estar sendo lançado amanhã lá na Ramiro Barcelos 1853, a partir das 19 horas. E está aqui, ó. O Santiago trouxe pra gente. Tudo bom, Santiago? Tudo jóia. Tudo jóia. Bem. Qual é a ideia da Menina do Circo Tiburcio, que vem depois desse aqui, que foi o primeiro, ó? Ele é uma sequência, é uma espécie de sequência do primeiro, que chamava Causos do Santiago, que são histórias vividas, né? Vivenciadas, histórias da infância, adolescência e juventude. E a Menina do Circo nada mais é do que uma lembrança que eu tenho de muito pequeno, assim, muito menino mesmo, e de um circo que me impressionou, a menina que me impressionou. São ideias que estão no fundo do baú O Circo Tiburcio, ele existiu mesmo, Santiago? Existiu, é uma memória viva tua. Não deve existir, claro que não. Hoje não mais, né? Não mais, depois de 50 anos, deve ter se extinguido. Mas sim, ele existiu, era um circo muito pobrezinho. Não creio que tenha existido muito tempo depois de que aconteceu os fatos. Uhum. Mas é uma das histórias que eu conto aí, de lembranças dessa fase da vida, né? Algumas coisas da minha juventude, já que em Porto Alegre também tem. Uhum. E eu vou contando assim aquilo que me vem na memória, eu vou transformando em historinhas, vou povoando ela com um visual interessante, né? Porque o quadrinho permite tu trabalhar muito com o visual. Eu, por exemplo, essas histórias antigas que eu conto, são na década de 60, 70, eu tento fazer assim, roupa da época, carros da época. Eu me divirto muito fazendo esses modelos de autos antigos, Cinca, Aerowilis, DKV, todos esses carros que tinham naquele tempo, até os Ford antigos, aqueles Ford modelo A e tal. Ford 50, Ford Bigode. E até Ford Bigode tem aí, aparece também. Legal, e são vários causos, né? São vários causos. Uma história se interliga. São 60 páginas. São 60 páginas, mas uma história se interliga na outra ou são causos separados? Não, elas são separadas, assim? Elas são contos, né? Pequenos contos cada um, que pode ser lido avulso. Alguns chegam a durar 3 páginas, mas a grande maioria de uma página só. Uhum. Como é a ideia do conto, né? O história em quadrinho poderia ser comparada às mais longas com um romance, e o conto talvez seja essas histórias de quadrinho de página única. Qual técnica que tu usaste no Caos do Santiago e também A Menina do Circo Tiburcio? Eu sempre pinto com aquarela. Uhum. Não sou um aquarelista, vamos dizer, clássico, um aquarelista ortodoxo. Eu cometo algumas licenças na minha aquarela, mas é aquarela principalmente. A aquarela tem essa característica dela ser uma tinta. A aquarela geralmente é leve, né? É bastante leve. E tu brinca também com algumas imagens também, o cinema, né? muita coisa Olha relacionada aqui, ao cinema. Tem algumas fotos ali, se puder pegar aqui, Xandão, bem aqui no Eu gosto muito de usar colagem também. Eu vou usando colagem de ícones antigos. Aí, no caso, são as deusas do cinema. A história de um barbeiro que eu conto que tinha um sonho de ter um cinema. Então, ele tinha uma parede forrada de deusas do cinema, né? Legal, então... Da década de 60. Quem quiser adquirir, Santiago, amanhã vai ter o lançamento oficial, mas também no fim de semana tu vai estar na Parada Gráfica também, estar né? Na Parada Gráfica com os 2 livros aí, e as pessoas quiserem, vai custar R$40. Um preço simbólico. Uhum. Mas amanhã o lançamento oficial lá na Ramiro Barcelos. Amanhã é o lançamento mundial. Mundial, tá certo. Que vai até Canoas e Gravataí. Tá certo. Santiago, mundial que vai até Canoas. Obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço por poder mostrar aí o meu trabalho, né? E conto com a presença dos amigos
E até os inimigos, se quiserem. Né? Também, né? Também serão bem recebidos. Tá certo, tá certo. Valeu, Santiago. E a nossa reportagem aqui do Radar esteve há um tempo atrás conhecendo o Val Mercado de Gibis. É uma loja aqui de Porto Alegre que é referência pela variedade e o acervo quando o assunto é história em quadrinhos. Né? Lá o pessoal conversou com o ilustrador Rodrigo Rosa, que é amigo do Santiago, tá aqui. Meu amigo e grande artista, que respeito muito como grafista, como quadrinista, cartunista, caricaturista dos bons. É um cara polivalente, o Rodrigo. E um bom músico também, né? E foi, eu posso dizer que ele foi meu aluno nos cursos de quadrinho que eu dei no passado. Tá certo, tá certo. Aqueles alunos que dão certo que a gente diz, oba! Que legal. Vamos conferir então algumas dicas que o Rodrigo trouxe pra gente. Se liga aí na reportagem da Patrícia Salvadori. Os quadrinhos surgiram nos Estados Unidos no fim do século XVIII. Hoje, impulsionados também pelo cinema, agregam produtos e trazem narrativas de fácil leitura para todas as idades. Rodrigo Rosa começou suas criações bem cedo. Premiado, o traço dele ilustra livros, jornais e revistas. A criança costuma ser muito ligada ao desenho, né? Inclusive, eu acho que a primeira forma de expressão de uma criança costuma ser o desenho, né? Antes de aprender a falar, muitas vezes, né? Ela desenha muito. E daí foi por aí. Eu sempre tive uma afinidade, uma ligação com os quadrinhos, com o desenho muito forte, também por família. Meu pai era desenhista também, então uma coisa foi puxando a outra. Nunca tive esse problema de pensar o que eu vou ser quando for adulto, tudo. E eu tive uma formação no meio profissional também muito bacana. Eu conheci muitas pessoas que daí me ajudaram, né, a evoluir dentro dessa área, assim, e seguir evoluindo, né? Porque eu acho que a arte, de uma forma geral, assim, é algo que quanto mais tu vai aprendendo, mais coisas tu vê que te faltam e mais coisas tu quer buscar também, né? Sempre assim. Como é que tu compara o que tu começou a fazer e o que tu faz hoje? Assim, quais são os interesses que mudaram? Foi no traço? Foi nas histórias? Pois é, eu acho assim, claro que, por exemplo, eu lia muito mais gibi de super-herói, né, quando eu era menino, né, e eu acho que é uma linguagem muito bacana. Hoje em dia essas coisas não me interessam mais tanto como leitor. Agora, como artista, eu às vezes desenho essa linguagem do super-herói, às vezes eu desenho algumas coisas assim, e eu me divirto muito fazendo, né? Ao mesmo tempo que me divirto fazendo, eu já fiz muitos clássicos da literatura brasileira, como Sertões, O Grande Sertão Veredas, né? Que é outra temática, muito mais adulta, né? Que é produzir aqui no Rio Grande do Sul? Como é que é o mercado, tanto produtor quanto consumidor? O mercado interno que a gente não tem, né? Tipo, a gente tem muito poucas editoras, né? E muito poucas editoras que têm alguma possibilidade, assim, de financiar um trabalho de longo prazo, como costuma ser uma história em quadrinho, né? Nosso mercado editorial forte, mas São Paulo mesmo. E, bom, daí eu já fiz vários livros para editoras de São Paulo, assim, livros que às vezes eu fico 2 anos trabalhando em cima, né? Fazer umas indicações aqui, então, para quem for vir conhecer o espaço do Seu Val, aqui que tem algumas maravilhas dos quadrinhos de edições muito raras que realmente vale a pena investir. Uma delas é esse Flash Gordon aqui, do Alex Raymond. Essa publicação é dos anos 70 e eu acho que não tem no mundo inteiro uma publicação tão fiel à obra do Flash Gordon, que é um dos grandes clássicos da história dos quadrinhos, né, quanto essa edição que era da editora Ebal. São edições gigantes. Olha só o tamanho dela. Cada quadro é gigantesco. E o Alex Raymond foi um artista que influenciou ilustradores no mundo inteiro, né? Então quem é interessado assim, na arte dos quadrinhos tem que conhecer o trabalho do Alex Raymond. Outra coisa que é o Spirit, também, que é considerado um dos grandes... uma das grandes obras dos quadrinhos em termos de evolução da linguagem dos quadrinhos, uma obra do Will Eisner, e o Spirit, enfim, é uma obra essencial também para quem quer conhecer quadrinhos. Tinha essas famosas aberturas do Spirit, assim, né, muito inovadoras, assim, para a época. Aqui encontrei uns fradinhos também do Enfio, que é um clássico do humor brasileiro, né? Eu acho que essas edições também são dos anos 70. Tá? Uma edição bem simples, mas que está muito bem feitinha, assim, com o personagem mais conhecido do Enfio, né? Um dos personagens mais conhecidos do desenho de humor no Brasil, né?
Daí o seu Val aqui antes estava me mostrando também essas edições do suplemento em quadrinhos. Elas são do final dos anos 60. Então, em cada página, mais ou menos uma história. Acho que tem um apanhado assim, de autores bem legais também, antigos. Tem quadrinho de humor, tem quadrinho de aventura, quadrinho de romance. O Johnny Hazard, que o Frank Robbins era um grande desenhista. Bem legal também. Essa é uma edição um pouco mais nova, ela é dos anos 90, mas ela é difícil de achar hoje em dia. Marvels, que são personagens da Marvel, e eles sim têm um desenho, e esse cara... Bem mais característico, mesmo, né? Bem aquarelado mesmo, né? Esse aqui é um sujeito que leva dias fazendo uma página, né? Super detalhista, super realista, assim, um grande artista, o Alex Ross. Daí a gente vai para o intervalo, mas antes tem um toque de agenda. Na próxima sexta-feira, a banda Baby Buda se apresenta no Espaço Cultural 512. Além de apresentar músicas do recém-lançado EP Baby Budas no Jardim da Infância, o grupo que vem ganhando espaço na cena independente também vai trazer no repertório canções de artistas como Caetano Veloso, Beatles e também Rony Von nas suas fases mais psicodélicas. A gente vai pro break, conferindo um pouquinho do som dos caras e já tá de volta com mais Radar aqui na TVE. Estamos de volta com o Radar ao vivo aqui pela TVE. Agora vamos direto para Gramado falar com a repórter Dalva Bavaresco, onde está acontecendo a 45ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Oi, Dalva. Olá, Sassá, boa noite a você, boa noite a todo mundo. Eu falo aqui de Gramado, como vocês podem ver, estou em frente à entrada do Tapete Vermelho, que conduz lá até o Palácio dos Festivais, onde acontece a maior parte da programação aqui do Festival de Cinema. Os portões, por enquanto, ainda estão fechados, mas logo mais devem abrir por volta das 6h30 da noite, porque às 7 horas começa mais uma sessão da Mostra Competitiva, que nesta noite tem como destaque 2 filmes latinos, 2 longas, Los Ninhos e X500. Já no fim de semana, a situação foi diferente, o destaque ficou por conta dos curtas gaúchos. E teve premiação também. O grande premiado da noite com o título de melhor filme foi o curta-metragem Secundas, de Cacá Nazário. Um curta-metragem que, na verdade, é um documentário contando a história das ocupações estudantis no ano passado, aqui no Rio Grande do Sul, e também a ocupação lá na Secretaria da Fazenda, onde acabou com um conflito, né, entre os estudantes e os policiais, com algumas imagens históricas. Mas também teve premiação da TVE, foi o Prêmio Aquisição TVE, em parceria com a EGR, que deu R$3.000 a um dos curtas gaúchos que participou dessa competição. E o grande vencedor foi o curta Gestos, que tem como um dos diretores, aqui ao meu lado, Alberto Goldin. Alberto, boa noite. Conta pra gente como é que foi a emoção aí de ser homenageado na noite de ontem. Boa noite. Foi tremendo, assim. A gente eu e a Júlia, minha co-diretora, e toda a nossa equipe técnica, a gente recém se formou na universidade. Então tá tendo todo essa validação, toda essa boa recepção no nosso filme, já da boca assim, das pessoas dizendo que gostaram do filme, quanto agora, com a premiação, está sendo incrível. Assim, muito Qual é a história dele? O que conta o filme? O filme conta
sobre o relacionamento da Ana, que trabalha numa livraria, e o Lucas, que começa a frequentar muito a livraria quando ele começa a se interessar pela Ana. E eles se comunicam daí sempre de forma não verbal, com jogos de linguagem, com gestos, basicamente. O filme é uma comédia romântica com muitas referências na novela vague no cinema mudo. E a ideia é seguir então no cinema, agora recém-formado e com esse incentivo do prêmio de ontem. Sim, com certeza. Agora a gente tem que ver o que a gente vai fazer com o prêmio em dinheiro, como a gente pode investir ele na nossa carreira da melhor forma possível. Certo, muito obrigada, parabéns pelo prêmio. E a gente espera então para ver esse curta-metragem na tela da TVE, Prêmio Aquisição TVE. Então o curta-metragem vai sim passar lá na nossa telinha. E Sassá, eu aproveito para fazer uma chamadinha aqui para o Panorama, que vai começar logo mais às 7h15 da noite, porque a gente volta com mais informações dessa noite gelada aqui na Serra Gaúcha, temperatura em torno dos 10 graus. Por hora, voltamos contigo aí no estúdio. Tá aí, essa foi a lindíssima Dalva Bavaresco, que vai estar de volta então no Panorama. Grafiteiros de vários estados do país e diversas cidades aqui do Rio Grande do Sul realizaram uma ação bem bacana de pintura que se estendeu no fim de semana também e mudou a cara do muro do cemitério municipal lá de Esteio. A repórter Patrícia Salvadori acompanhou tudo por lá. Assiste aí. Vão ser 50 painéis feitos por 80 artistas, trazendo Esteio junto com Rio Grande e Porto Alegre, referência na street art gaúcha. Nós temos em Esteio um movimento do grafite muito forte, né, liderado pelos grafiteiros aqui da nossa cidade. E a prefeitura, nada mais justo, pegou e abriu esse espaço, né, um dos maiores espaços aí em termos de áreas físicas, para o pessoal fazer esse trabalho bonito de arte, né, transformando um espaço que, com perdão da redundância, mas era um espaço morto, né, enfim, está transformando nesses painéis lindos aqui, transformando essa área em cultura. Mas o que representa para um grafiteiro poder ter um espaço para mostrar sua arte? Representa muito, assim, para a cidade, né, porque é uma família que a gente né? Porque a gente viaja bastante, toda semana a gente está pintando e para nossa cidade é um presente para todos os grafiteiros, que chegaram, vieram conversar com nós aqui, para todo mundo parceiro, alegre aí, para poder, só vendo aí todo mundo, posso te falar assim, não tem palavras para te dizer assim, o que é gratificante, tu ver meus amigos aí representando aí o trabalho na minha cidade. Trampo, o que é que vai sair aqui nesse painel? A poética do meu trabalho é trabalhar com geometria, né? E é um tipo de trabalho que todo mundo se identifica, né? Porque tudo é geometria, né? Tem o nosso planeta, tem o nosso dia a dia aí na arquitetura. E a criançada se identifica também com esse tipo de trabalho. Às vezes, esse tipo de evento é bom porque tem vários estilos, né? Isso é bacana para a comunidade, para as crianças, principalmente. O grafite... agora, hoje em dia, ele está invadindo muito as capitais, cidades, estados. É a forma de se expressar, do artista se expressar. Ele passa para a parede o que ele está sentindo. Alguns protestam, alguns fazem suas ideias. Cada um tem sua ideia. E esse tipo de grafite aqui é diferente, assim, porque... vai trazendo gente de outros estados, cidades, vai se conhecendo, as pessoas vão se conhecendo, um artista vai conhecendo o outro e vai mostrando conhecimentos um ao outro. Eu vou pegando conhecimento de um, outros vão pegando conhecimento meu e assim vai indo, vai cada um colaborando com sua ideia. E aí, Ana, então, pintando como uma garota? É bem legal, eu gosto. Como é que é a tua arte? Eu faço bombe, faço grapicho, é isso aí. Eu comecei fazendo uns desenhos quando era mais nova e daí quando veio, comecei a ver os pessoal pichando esse negócio, daí eu gostei e comecei a fazer também. A gente aprende muito com eles, enfim, o pessoal é muito criativo nas reuniões que a gente teve preparatórias, eles já demonstraram isso e eles fazem porque gostam, fazem com carinho. A gente percebe assim que eles têm toda uma preocupação, né? Eles fazem o desenho previamente, eles têm a preocupação com a escala, então eles trabalham realmente, fazem um trabalho muito lindo e artístico, né? Tu acredita que o grafite é um espaço de resistência, um espaço que humaniza a cidade? O grafite, na minha opinião, de muita gente que conversou, ele é uma porta, assim, um resgate, né? E a resistência, que é como a gente diz, né? A gente não deixa o hip hop morrer jamais, né? Porque a partir do momento que eu parar, vem meu filho, depois do meu filho vem outros, e assim a gente vai indo, né? O
grafite é isso aí, tem que trazer cultura para a cidade, tem que mostrar ao jovem o que é arte e para as pessoas o que é o grafite, porque tem muita discriminação quanto o grafite. Alguns confundem como pichação, que não tem nada a ver, pichação é pichação, grafite é grafite. Então isso é muito importante para a galera ver o que é o grafite. Isso é o grafite, a arte de rua. Oportunizar a criação de grafites é direito garantido em lei aqui no Rio Grande do Sul. A arte urbana ganhou fôlego nos últimos tempos e vem pulsando nas ruas das cidades, revitalizando áreas e incentivando o interesse pela cultura em todo o espaço em que ela se manifestar. Tá aí, ainda falando de grafite, a gente revê agora o quadro Seleção, que terá todo o tema. São 5 artistas brasileiros que se destacam pela pintura em grandes murais. Te liga aí. Da Zona Sul de São Paulo, Aguinaldo Mirage vem usando sua arte na redução da violência. No bairro Jardim Maria Sampaio, um grupo de grafiteiros se reúne para embelezar murais e engajar os jovens da comunidade em torno da arte. Confere aí algumas das obras deles. O artista autodidata Alexandre Orion trabalha com fotografia e design além do grafite. Na arte de rua, um dos seus projetos mais destacados é o Metabiótica. Desde 2002, reúne obras espalhadas por todo o mundo com o objetivo de interagir com os espaços urbanos e com quem circula por eles. Música brasileira tocando no teu som. Por falar em obras internacionais, a dupla Os Gêmeos é destaque na cena. Com formação em desenho de comunicação, Gustavo e Otávio Pandolfo ganharam as ruas dos Estados Unidos, Inglaterra, Cuba, Grécia e diversos outros países espalhados pelo mundo. Os irmãos foram convidados para pintar elementos da turnê The Wall de Roger Waters e recentemente também ilustraram um box deluxe do cantor. O Pink Floyd sempre foi uma referência para a dupla. Francisco Rodrigues da Silva é conhecido pelo nome artístico de Nunca. O artista busca reunir as raízes do Brasil com uma realidade urbana nas obras. Essa mistura foi da periferia de São Paulo até as galerias de arte pelo mundo. Nunca já expôs no Museu Afro-Brasil na Grécia e no Tate Modern na Inglaterra. E o último artista da nossa seleção já foi reconhecido até pelo Guinness Book. Eduardo Cobra é o nome por trás do mural Todos Somos Um, reconhecido como o maior do mundo. A obra foi feita para as Olimpíadas do Rio de Janeiro e mostra rostos indígenas de 5 continentes. Toda essa maestria já foi levada para Tóquio com o mural chamado Rio. Tá, então esse foi o nosso quadro Seleção de hoje e antes de encerrar o programa, tem uma dica para fortalecer a cena autoral gaúcha. Termina amanhã o prazo para contribuir com o financiamento coletivo da banda Trabalhos Espaciais Manuais, coletivo instrumental aqui de Porto Alegre. O financiamento é para viabilizar o primeiro álbum do grupo. Dá aquela força para a galera, corre lá no catarse.tem e colabora, beleza? O Radar de hoje vai ficando por aqui, ao som da Trabalhos Espaciais Manuais. Estamos de volta amanhã às 6 da tarde, ao vivo aqui pela TVE. Tchau.